Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de dois filos do grupo animal, poríferos e quinidários. Lembrando que o filo é o agrupamento mais elevado dos reinos. Hoje nós vamos falar de formas de vida bem simples. Então, os poríferos são seres muito primitivos, bastante conhecidos no desenho animado, que surgiram há cerca de 1 milhão de anos atrás. Esta célula aqui demonstra um dado evolutivo bastante importante, que eles vieram dos seres unicelulares devido à digestão intracelular. Nós vamos falar um pouquinho dos poríferos. Então, o próprio nome desse grupo, pore, vem de poros, feros quer dizer possuir. Então, são seres que têm o corpo coberto de poros, essa é a característica desse grupo de animais. São seres que vivem desde a superfície da água até profundidades de 8.000 metros, São sésseis, ou seja, eles são fixos a um casco do navio, uma rocha, qualquer substrato que forneça uma substância sólida para que eles possam se fixar. Eles podem viver isolados ou agrupados fisicamente, formando colônias. A característica desse grupo, uma vez que eles não são predadores, eles filtram toda a matéria orgânica que está livre na água. Então, entra pelos poros, eles filtram a matéria orgânica, passa pela cavidade interna, que nós chamamos de átrio, e é liberado pela cavidade que dá acesso ao externo, que é o ósculo. Ósculo vem do latim e significa beijo, então é a cavidade de entrada desses animais. Como eu já falei, os coanócitos são células digestivas, São células que capturam o alimento e digerem o alimento para esse animal. Quantos tipos de células? Eles têm 5 tipos de células, Ou seja, os pinacócitos. Os pinacócitos são células que vão formar a epiderme desse animal, ou seja, vão formar a camada de revestimento. Os porócitos, como já diz, são células que vão propiciar que esse animal forme os poros, por onde vai penetrar a água do externo. Os amebócitos estão aqui auxiliando os coanócitos na digestão e também eles têm um papel importante na regeneração desses animais. Os coanócitos, como eu já falei, são células que têm um chicote, um flagelo, e que têm a função de fazer com que a água circule dentro deste animal aqui, fazendo com que ela seja expelida para fora, Além disso, esses tipos celulares aqui fazem a digestão da matéria orgânica que esses animais capturam na natureza, ou melhor, no meio aquático. Então, como eu já falei, eles vivem tanto em ambientes salgados como docícolas, Podem ser livres ou formando colônias que dão origem aos corais, Depois que eles morrem, esse agrupamento dá origem a um berçário da vida, Vários animais vão procriar ali. São sésseis, como eu já falei, Tá fixo aqui nessa imagem, a gente observa um contraste, um fluido saindo, é colocado por fora e é exalado por dentro, Então dá bem para ver a questão que eles são filtradores de água, extremamente coloridos, Se dispersam por vários ambientes, Aqui nós temos um recife. Outra imagem aqui mostrando, a circulação da água dentro dos animais, tanto numa extremidade quanto na outra, dá bem para observar como que a água circula, Essa é a célula típica desses animais que faz a digestão intracelular. Então, a nível da célula ocorre a digestão.
certo? Então é interessante fixar que são filtradores. A célula típica são os coanócitos. A principal característica desses seres vivos é o corpo coberto de poros, lembrando que as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, são eucariontes, são formados por várias células, são invertebrados, embora eles possuam uma estrutura que dá rigidez do corpo, né, que são as espículas, que a gente já vai ver em seguida. Não possuem tecidos verdadeiros, nem órgãos, né, então são muito primitivos, são filtradores e nós conhecemos como as esponjas marinhas, né? São exclusivamente marinhos, mas há algumas exceções de água do ciclo. Então, voltando aqui, só para a gente não deixar de fora, as espículas, né, são substâncias de sílica, né, como o grão de areia, lembrando o vidro, e de espongina, que é uma proteína. Então, essas estruturas que dá para fazer uma analogia com os ossos, tá? Então, elas dão sustentação aos poríferos, só para não esquecer dessa definição bem importante. O próximo grupo também é bastante simples, né? Mas já vem com uma epiderme composta de uma fibra muscular, né? Vocês podem observar aqui na ilustração que ele consegue manifestar um movimento, tá? O que acontece? Os silenterados ou quinidários, analisando o nome da palavra, da etimologia, quinido quer dizer que são células urticantes, são células que queimam. Provavelmente já foram apresentados na praia por algum silenterado, principalmente as nossas queridas águas-vivas, que quando baixa amarelas se apresentam, né, na superfície da água. E silentera, quer dizer que possui uma cavidade gastrointestinal. Essa aqui também é bastante perigosa, né? Só que aqui já é uma colônia de indivíduos. Então, os silenterados, eles podem estar agrupados, que formam os corais. Eles podem ser livres ou natantes, né? Dá bem para observar o movimento aqui, que são as medusas, né? O corpo é formato de um guarda-chuva, a gente diz uma umbrella, os tentáculos para baixo e a boca para baixo, tá? Aqui a caravela, né? Tá aqui a imagem, aqui o desenho, a ilustração. Então, aqui nós já temos uma colônia. Nós temos indivíduos que são flutuadores, indivíduos navegadores, indivíduos que são de defesa e aqueles que capturam o alimento. Então, aqui nós temos vários indivíduos que formam uma colônia. As características gerais, como já falei anteriormente, eles podem viver isolados, livres, ou viver em colônias, ou seja, unidos fisicamente. A medusa, né, é uma forma livre e natante, e o pólipo é céssio. Céssio significa fixo em algum substrato, né? Aqui nós temos a anêmona, que é a casinha do Nemo, né? Essa aqui não tem movimento. Já a hidra, ela já tem um movimento limitado, como se fosse uma cambalhota. Não sei se vocês recordam das histórias da mitologia grega, mas lembram da batalha dos 12 trabalhos de Hércules? Um deles era vencer a hidra. Cada braço que ele cortava, ela crescia 2. Então, ou seja, seres que têm tecido simples têm uma alta capacidade de regeneração para sobreviver na natureza. Seguindo aqui com as características dos quinidários ou silenterados, eles têm células urticantes, né? São células que causam queimaduras ou paralisia, né? Ou seja, essas células urticantes, elas servem tanto para alimentação quanto para a defesa. Eles têm uma cavidade gastrointestinal, ou seja, há uma cavidade por onde entra o alimento, assim como os poríferos, eles têm simetria radial, então o corpo tem vários lados iguais. Como eu já falei, os indivíduos flutuantes, que são livres, que nadam, são as medusas, e os que são fixos são os pólipos. 99% marinhos
e, obviamente, de habitat aquático. Então, os pólipos, que seria as anêmonas, elas têm os tentáculos e a boca virado para cima. Tá? Aqui dá bem para observar. A cavidade gastrointestinal, ou seja, captura-se o peixinho, um outro quinidário ou uma larva, desce aqui, é feita a digestão e pelo mesmo orifício que entrou vai sair. Então, nós chamamos eles de prostrômios, ou seja, é uma analogia de uma boca, é um ensaio na natureza para ser uma boca, né? O sistema digestório, então, ele é incompleto. Como eu já falei, né? As águas-vivas têm a boca virada para baixo, os tentáculos virados para baixo. Aqui nós temos um tecido de preenchimento que nós chamamos de mesogleia, tá? É um tecido de recheio, como eu diria, né? A boca desses seres vivos é rodeada de tentáculos para auxiliar na captura do alimento, né? Aqui nós observamos alguns que acabam sendo um espetáculo da natureza em cores, né? Como eu já falei, a simetria é radial, vários lados iguais. Eles têm 2 folhetos embrionários, já um pouquinho mais evoluído que os poríferos, e eles possuem, como eu falei, um tecido de fibras musculares para garantir o movimento, né? Aqui nós temos a hidra, que mostra ali um fragmento liberado. Esse fragmento vai ocorrer a regeneração. Então, são seres que possuem uma alta capacidade de regeneração, assim como os poríferos. Então, aqui alguns exemplos, né, algumas imagens que a gente pode observar das queimaduras pelo quinidoblasto. Então, o quinidoblasto é uma célula que fica armazenada nos tentáculos. A sensibilidade é muito grande, então, quando o ser percebe a presença de outro organismo, seja para efeito de caçar o alimento ou para efeito de defesa, eles acabam disparando, né, o quinidoblasto como se fosse um arpão, literalmente um chicote que sapeca, né, que queima, é disparado como se fosse um arpão para paralisar um peixinho ou, no nosso caso, acaba queimando, provocando uma ardência muito grande, né? Aqui algumas observações, né? Então, os tentáculos têm centenas de quinidoblastos, que são células urticantes. Lavar com a água do mar para remover parte dessas células, ainda que não dispararam, é um bom artifício, né? Não se deve usar álcool, né? O álcool ele acaba acionando os arpões os quinidoblastos que não dispararam a célula urticante, né? A parte urticante. E claro, né, gente, a urina não vai adiantar. Um paliativo que eles usam nas praias acaba sendo o vinagre. Então, gente, para nós resumirmos poríferos. Então, eles não têm folhetos embrionários, eles são sésseis, né, vivem presos a rochas ou cascos, né, de navios, são assimétricos, ou seja, os lados nem sempre são exatamente iguais, né, não tem tecidos bem desenvolvidos, nem órgãos, são aquáticos. Tem 3 tipos: ascon, síncon e leucon. Lembrando a estrutura aqui: o ósculo, que é a cavidade que dá acesso ao externo, a cavidade interna nós chamamos de átrio. O que caracteriza o grupo são a presença dos poros, né? A água vem, entra pelos poros, a matéria orgânica que tiver vai ficar presa no interior do animal para ser digerida pelos coanócitos.
tá? Importante frisar aqui da reprodução. A reprodução, quando ela é assexuada, ou seja, não possui a presença dos gametas, pode ser por brotamento, né? Surge um pequeno, uma pequena saliência no indivíduo progenitor, no indivíduo adulto, vai crescendo e pode se soltar, tá? O broto se solta e também nós temos a regeneração. Toda vez que um porífero for esfacelado, que ele for fragmentado em vários pedaços, cada pedaço irá surgir um novo indivíduo, tá? Mas também, como eles podem ser hermafroditas, pode ocorrer o que nós chamamos de reprodução sexuada. É formados gametas e os gametas são lançados na água, a fecundação é externa e surge uma larva que nós chamamos de anfiblástula. A anfiblástula é uma larva ciliada que vai fazer com que esses indivíduos se dissipem na água, né? Que eles sejam levados para outras regiões. Por isso que nós temos, né, várias esponjas coloridas de espécies diferentes, ok? Quinidários, como eu já falei para vocês, são seres que têm os tentáculos na boca, a simetria radial, tem um sistema nervoso, embora difuso, sem muita conexão, né? Mas há necessidade desse sistema nervoso para captura de alimento e para defesa, fibras musculares para a questão do movimento, né? A célula típica desses animais é o quinidócito. O quinidócito é a célula, como eu disse, que literalmente ela é um chicote que sapeca, né? Quando dispara esse arpão aqui causa a queimadura, né? Ou a paralisia, não ser no caso quando estiver caçando. Então a cavidade gastrointestinal ela é incompleta, ou seja, falta o elemento de escoar os resíduos, ou seja, a boca acaba sendo para entrada e saída. A reprodução ela pode ser assexuada, assim como os poríferos, né? Usa-se da mesma forma, brotamento ou regeneração, ou quando ocorre a forma sexuada, surge uma larva, né, que é a plânula, que também ela vai se dissipar, vai para outras regiões levadas pela água. E assim como nos vegetais, tem alternância de geração na plânula, ou seja, ela começa a se fragmentar e onde os pólipos vão originar as medusas, ou seja, a plânula ela começa a liberar fragmentos, e esses fragmentos se tornam livres e natantes, que são as medusas, tá? Lembrando, medusa, indivíduo de forma livre, pólipo, indivíduo de forma fixa, ok? Importante lembrar que o habitat, né, é habitat aquático também. Desejo mais uma boa semana para vocês. Lembrando de um detalhe, né, uma frase que eu gosto muito, que eu aprecio muito, que menos é mais. Ser simples requer tempo e esforço. Por que tempo e esforço? Né? A simplicidade dos estudos, organizar a rotina, né? É um ambiente adequado para uma posição corporal agradável para os estudos e continuar estudando bastante, realizando as atividades propostas. Um grande abraço a vocês, tudo de bom, tchau, tchau.